E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Nada mais importante, então, do que começar falando acerca dos primeiros filósofos, né? Falando, então, daqueles que são chamados de pré-socráticos. Aqui, quando a gente fala dos primeiros filósofos, são os primeiros filósofos do Ocidente. Falando aqui, então, acerca daqueles primeiros filósofos, quem foram os primeiros que começaram a pensar acerca da vida, né? Que começaram, então, a trazer questionamentos acerca do mundo. Mas antes, né, a gente precisa saber qual que foi a passagem daquilo que a gente chamou de mitologia para o Logos. Afinal, nem sempre a filosofia existiu, né? Antes do surgimento da filosofia, as sociedades antigas, elas explicavam o mundo à nossa volta através da mitologia, tá? O que era essa mitologia? É esse conjunto de crenças, então, que esses povos antigos usavam para explicar os fenômenos naturais, na qual então os mitos eles se usavam de seres sobrenaturais, né, deuses, deusas, seres mitológicos para explicar o mundo à sua volta. Porém, dos séculos 8 até o século 6 a.C., alguns fatos modificaram a visão do povo grego. E foi a partir de então que eles começaram a perceber como a gente pode compreender o mundo, né, além da mitologia. Quais são esses fatos, né? Primeiro, ó, o surgimento da polis. Polis, pessoal, em grego significa cidade-estado, né? Em uma questão então de uma organização social mais ampla, né, mais detalhada, mais bem definida. Além disso, pessoal, temos também, né, o surgimento da escrita e das leis, né, na Grécia Antiga. E essa escrita, então, foi importante para os gregos antigos, porque foi a partir dela, então, que pôde ser escrita, então, as leis dos gregos, né? Então, eles puderam sistematizar também as suas leis. Outra coisa importante foi a invenção da moeda, porque com a moeda começou, né, a se criar então a economia, uma economia mais sistemática também. E o grego, né, os gregos antigos, eles começavam também a viajar e receber visitantes estrangeiros. Essa importância, né, de você ter o contato com culturas diferentes vai fazer também com que os gregos antigos comecem então a pensar acerca de coisas que até então eles não pensavam, né? Teorias, opiniões acerca do mundo, né? Conhecimentos acerca dos fenômenos naturais. Tudo isso então eles foram aprendendo não só com eles mesmos, né? Com os próprios gregos, mas também com os estrangeiros. Então é sempre bom para a gente aprender sempre algo a mais, né? Sempre ter esse contato com aquelas pessoas de culturas diferentes. E isso então foi criando neles, né? Essa evolução econômica e cultural, né? Que vai querer então isso requerer uma explicação mais elaborada acerca dos fenômenos naturais e acerca do próprio ser humano. Então, os gregos antigos eles começaram a perceber que a mitologia então não dava mais conta de responder, né, o mundo à sua volta. Né? Então, os deuses, as deusas lá da mitologia grega, né, eles não conseguiam mais dar conta dos anseios, das curiosidades, das dúvidas das pessoas daquela época. Então, a filosofia ela surge então como um novo tipo de conhecimento. A filosofia então ela surge como uma nova forma de se tentar entender o mundo, de se tentar compreender o mundo, apresentando então explicações que sejam mais naturais acerca do mundo, sem precisar usar deuses ou deusas, né, para tentar explicar o mundo à sua volta, para tentar conhecer o mundo à sua volta. Por quê, pessoal? Para que um novo tipo de conhecimento surja, né, apareça, né, é necessário então que as pessoas modifiquem o seu modo de entender o mundo. Não tem como você conhecer novas coisas se você sempre pensar o mesmo. Foi o que aconteceu então com esses gregos antigos, né? Esses gregos, eles viveram, né, lá naquilo que eles chamam de Jônia, tá? Que é um conjunto de colônias gregas. Então eles viveram ali onde hoje, né, é a Itália,
onde hoje é a Grécia e onde hoje é a Turquia. E esses primeiros filósofos, então, né, essas primeiras pessoas que começaram a fazer filosofia, né, eles começaram a aceitar somente parcialmente, né, os mitos deles, né, a mitologia grega. Mas eles queriam ir além dos mitos, porque eles achavam que havia uma explicação racional para os fenômenos. Eles acreditavam então que existia uma explicação intelectiva sobre os fenômenos naturais, na qual então eles pudessem entender a natureza através do próprio pensamento, através do próprio raciocínio. É isso que vai diferenciar eles da mitologia. Porque enquanto os mitos então explicavam o mundo natural através dos deuses e das deusas, a filosofia então vai explicar a realidade, vai explicar o mundo à nossa volta através então da nossa parte racional, da nossa racionalidade. E aí, a maior preocupação que esses primeiros filósofos tinham era encontrar aquilo que eles chamavam de arqué. Eles vão pensar então, tentar encontrar o princípio que deu origem ao universo. Essa que era uma pergunta constante deles. E não só isso, né? Não só encontrar o elemento que deu origem ao universo, mas sim o elemento também que compõe o universo, ou seja, que faz a composição do universo e que sustenta todo o universo. O universo, né, que os gregos antigos chamavam de cosmos. Cosmos em grego significa ordem. Esse universo então ordenado. Por isso então eles eram os chamados cosmológicos, porque eles queriam explicar o universo, né? Cosmo seria o universo em grego e logia, né, vem de lógica, explicação. Eles então queriam saber a explicação para o mundo físico, tá? Para a natureza. Por isso que eles também eram chamados de físicos. Eles tratavam então acerca daquilo que eles chamavam de physis, né? A palavra física, né, ela vem do grego, né, que significa natureza em grego. Né? E esses então filósofos, esses primeiros filósofos, eles eram chamados de pré-socráticos, porque eles vieram antes, né, do filósofo Sócrates. Alguns chegaram a viver, né, no mesmo período que o filósofo Sócrates, porque é com esse filósofo Sócrates que tem início o período clássico da filosofia antiga. Né? Esse filósofo Sócrates, então, ele vai ser um grande divisor de águas na filosofia. O Sócrates ele vai ter objetos de estudo diferentes dos pré-socráticos. Porque enquanto os pré-socráticos queriam saber descobrir as leis do universo, né, a composição do universo, o que deu origem ao universo, o Sócrates ele vai se perguntar coisas mais mundanas, né? Como por exemplo, vai se perguntar o que é o ser humano, qual é a melhor forma de se viver em sociedade, o que é uma vida feliz, o que é a justiça, o que é a liberdade. Né? Então, o Sócrates ele vai ter perguntas diferentes das perguntas dos primeiros filósofos, né? Dos filósofos pré-socráticos. E aí, o primeiro filósofo, então, né, do Ocidente, né, o primeiro filósofo, então, que é considerado, então, o pai da filosofia, né, é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, então, ele foi o primeiro a formular, então, o princípio filosófico. Ele foi o primeiro, então, a começar a pensar acerca do mundo através do próprio mundo. Ele começou, então, a tentar encontrar uma resposta que fosse mais natural. E, a partir disso, então, ele chegou, então, ao primeiro conhecimento acerca do universo, que é a água. Para ele, então, a arqué era a água. Por quê? Porque é a partir da água, então, que existe a vida. Então, para ele, tudo no universo é composto de água. Ele, então, foi o primeiro a formular um princípio filosófico, porque ele vai tentar explicar, então, o mundo à sua volta, não mais falando, por exemplo, foi o Poseidon, então, que deu a vida ao universo. Não, ele não quis usar um deus grego ou uma deusa grega para explicar o universo à sua volta. Ele vai usar, então, o próprio elemento natural para tentar explicar o mundo. Porque daí ele vai perceber, né? Pô, a água, ela é fundamental para a vida. Né? Uma pessoa que fica muito tempo sem beber água,
né? Ela fica desidratada e acaba morrendo. Né? Ele também percebeu que a água está em todos os lugares onde existe vida. Né? E onde não tem vida, não tem água. Então, a partir dessas observações com o mundo natural, ele começou a perceber, então, que o universo é composto de água. Ora, hoje, pessoal, hoje, né, nós sabemos que nem tudo no universo é feito de água, mas nós sabemos que a água é importante para a nossa vida. Né? O Tales de Mileto, por exemplo, né, ele observou as águas do Rio Nilo e ele viu então, né, que quando as águas do Rio Nilo abaixavam, né, quando o nível da água baixava, ele percebia que ali onde tinha água, então, ali existia vida. Né? Enquanto que num deserto árido, então, onde falta água, ali não existe vida. Então ele deve ter concluído que deve ter sido a partir da água que surgiu o universo. Nós sabemos que hoje, né, que o universo, né, o mundo, ele é constituído muito mais do que água. Né? A água é importante, mas nem tudo é feito de água. Mas veja bem, ele foi um dos primeiros aí na história da humanidade a começar a querer entender o mundo à sua volta a partir dos próprios elementos naturais, sem precisar usar um ser superior, né, da mitologia grega para tentar explicar o mundo à sua volta. E aí ele percebeu então essa importância que a água tinha para a vida. Por isso então essa importância em tentar responder o mundo através então dessas observações com o mundo. Por isso que explicar algo de modo lógico é a diferença entre filosofia e mitologia. Tudo aquilo que está tentando ser explicado pela filosofia então é explicado de forma lógica, tem que fazer sentido. Né? Por exemplo, o Tales de Mileto ele usou um elemento que é comum, né? Que faz sentido para nós, né? A água. Afinal, a água é importante para a vida. Então ele percebeu o seguinte: opa, então a água deve ser o elemento que deu origem e que dá então, né, a forma para todo o universo, que é o que compõe então todo o universo. Outro filósofo muito importante, tá, pré-socrático, é o Heráclito de Éfeso. Não sei se vocês separaram, mas tanto Tales de Mileto quanto ali o Heráclito de Éfeso, né, o sobrenome deles diz respeito à cidade na qual eles viveram. O Heráclito, né, então ele veio da cidade de Éfeso e o Tales veio da cidade de Mileto. É porque antigamente não era muito comum você ficar dando sobrenome, né? Para as pessoas. Geralmente o sobrenome dizia respeito ou da cidade na qual eles nasceram, né? Ou a sua linha genealógica. Para então o filósofo Heráclito de Éfeso, o primeiro princípio, aquilo que deu origem ao universo, né? É aquilo que ele chama de fogo, né? Ou o vir a ser. Mas não é o simples fogo, né, que a gente vê, por exemplo, no fogão, né, quando a gente acende fogão, né? Mas sim algo no sentido de pantarrei, tá? Pantarrei é uma expressão grega que significa tudo flui. Para o Heráclito de Éfeso, tudo está em constante movimento. Por isso que ele fala que é o fogo, porque o fogo ele nunca fica estático, ele nunca fica parado. Ele sempre está em movimentação. Inclusive o fogo ele consome tudo aquilo então que está à sua volta, colocando então tudo à sua volta em movimento. E o Heráclito percebeu então que esse constante movimento, né, do mundo faz as coisas surgirem e desaparecerem, né, sem nunca deixar de ser. Ou seja, esse constante movimento então faz as coisas mudarem. Afinal, por exemplo, vocês não são a mesma pessoa de quando vocês começaram a assistir essa aula. Vocês já mudaram, vocês conheceram coisas que até então vocês não conheciam. E para Heráclito, então, esse movimento é constante. Esse movimento ele é feito de forma contínua. Tanto é que ele fala, então, que o universo ele é feito de um equilíbrio entre opostos. Por exemplo, entre o dia e a noite, o quente e o frio, o molhado e seco. E são esses opostos que dão um sentido ao universo. O dia muda para a noite muda para o dia, né? E assim, então, vai ter esse ciclo infinito. Por isso, então, que para Heráclito, tudo está em um movimento permanente.
em um movimento constante. Nada está parado. É por isso que ele vai ter uma frase muito bacana, né? Muito interessante, que fala então acerca desse movimento constante, que é, ó, não se banha duas vezes no mesmo rio. Porque a partir do momento que eu entro no rio, aquela água então que eu entrei, ela já não é mais a mesma, que ela está em movimento. Porque quando a gente entra no rio, as águas então imediatamente já vão substituir aquelas na qual você entrou. Porque tudo então está em constante movimento. Nós, né, não somos os mesmos de ontem. Nós não somos as mesmas pessoas de 1 ano, há 5 anos atrás. Não no sentido de que vocês são pessoas diferentes, tá, pessoal, hoje, mas sim que vocês evoluíram, né? Vocês aprenderam coisas que até 1 ano atrás, 5 anos atrás, vocês não tinham aprendido, né? Tudo flui, tudo está em movimento. Agora, é o Parmênides de Eleia. E aí ele vai falar algo que é contrário ao Heráclito. Porque se o Heráclito fala que existe um movimento constante, o Parmênides fala que não vai existir um movimento. Fala, como assim, né? Não vai existir um movimento, né? Ó, eu tô acabando de mover minha mão aqui, né? Porque como assim um cara me fala que não existe movimento? Para Parmênides, tudo aquilo que a gente vê como movimento não passaria de ilusões causadas pelos nossos sentidos. É interessante para a gente fazer pensar acerca daquilo que o Heráclito fez. O que é interessante aqui de descobrir aqui do Parmênides, né, que vai falar que o princípio do universo então é o ser, é porque o universo ele é eterno, imóvel e origem de todas as coisas. No sentido aqui de que algo ele nunca vai deixar de ser o que é. Afinal, para ele, o que é e o que não é, não é. Parece que tem algo estranho aí, né? Parece que tem algo aí que chama atenção. Afinal, algo então ele não pode vir do nada. Ele sempre deve ter existido em alguma forma. Afinal, né, nós vimos, né, segundo Heráclito, que eu não sou o mesmo de 1 ano, a 5 anos ou 10 anos atrás. Eu mudei, né, eu evoluí. Igual vocês também evoluíram, né? Mas vocês nunca deixaram de ser o que vocês são. Tá? É nesse sentido, então, que ele fala que só existe aquilo que é. Pode ser que nossas aparências mudem, né? Afinal, por exemplo, nós não somos os mesmos de quando nós éramos crianças. Mas a nossa essência, aquilo que faz cada um de nós sermos o que somos, isso é o que é a sua essência. Tá? É nesse sentido, então, que a gente pode tentar entender aqui o Parmênides. Tá? Para Parmênides, então, tudo o que existe, ele é. Enquanto o que não existe, então, não é. Nós somos o que somos. Né? Nossa essência, né? Aquilo que nós somos verdadeiramente, isso não muda. Tá? Isso aí é o que o Parmênides, então, vai nos trazer. Outro filósofo muito importante aqui, ó, vocês devem de conhecer de outra área do conhecimento. É o famoso, então, Pitágoras de Samos. O primeiro princípio, então, né, do filósofo Pitágoras de Samos é o número. Vocês então conhecem muito Pitágoras da matemática. Porque o Pitágoras, ao então observar o universo, ele percebeu então a presença do número em todas essas relações do universo. Ao perceber então, né, o mundo à sua volta, ele percebeu então que tudo pode ser contado, tudo pode ser contabilizado. Afinal, para a gente determinar o nosso o espaço à nossa volta, a gente tem que saber, por exemplo, a distância entre algo e outro. Assim como também eu tenho que contabilizar, então, o tempo, né, para eu saber, então, o que é o antes, o que é o agora e o que é o depois. Então, pessoal, tudo aquilo que está no universo, segundo Pitágoras de Samos, pode ser contabilizado, pode ser transformado em números. Para o Pitágoras de Samos, tudo então é número, tudo pode ser contabilizado. Tudo no universo então ele pode ser traduzido em números. Inclusive, pessoal, essa ideia então de que tudo no universo é número para Pitágoras de Samos é que o universo então na sua complexidade, harmonia e extensão, ele pode ser traduzido e compreendido pelo número. A música, ela é separada também matematicamente. Tipo, não sei se vocês sabem, mas a música, então, ela é dividida em tempos.
Cada nota musical, então, ela tem um tempo. E se uma música, se ela não tiver harmônica, se ela não for tocada no tempo certo, aí ocorre a desafinação, né? Aí a música fica desafinada. Por isso, então, a importância da matemática da música. Já também os eventos astronômicos, né? Eles podem ser contabilizados. Por exemplo, os cientistas eles conseguem calcular, por exemplo, quando vai ser o próximo eclipse solar ou o próximo eclipse lunar. Eles também podem calcular quando que tais planetas estarão alinhados. Tudo isso então pode ser calculado. Outra aqui, né, muito importante, é o Anaxímenes de Mileto. Para ele, então, o princípio do universo é o ar. Tá? Então vejam bem, né? Cada um aqui dos filósofos, aqui desses primeiros filósofos, chegaram a uma conclusão diferente, né, acerca do universo. E aqui, então, Anaxímenes chegou a mais uma conclusão. Por quê? Porque o Anaxímenes ele partiu de um princípio material que é encontrado em grande quantidade na natureza. E percebeu então que o ar está presente em todos os lugares, né? Ainda mais do que a água, por exemplo. E o que acontece? Ele percebeu então que o ar é que dá então essa variedade de coisas que existem no universo. Por quê? Porque o ar ela pode transformar-se por condensação em água e terra, e quando ele se expande, ele se transforma em fogo. Prosseguindo então, agora aqui temos um outro filósofo pré-socrático chamado Empédocles. Ele partiu então da ideia de que, na verdade, não existe apenas um único elemento que deu origem ao universo, mas sim existem 4 elementos que deram origem ao universo. São os 4 elementos que nós conhecemos até hoje, né? Fogo, terra, água e ar. Cada um então desses elementos é o que vai dar então a vida a todo o universo. Ora, esse daqui então ele é mais complexo, ele vai falar que não é só a água, ou não é só o fogo ou só o ar que deu origem ao universo, mas sim a união e a desunião desses 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E aí ele fala, né, cada elemento, né, desses aqui, a terra, fogo, água e ar, é eterno e incorruptível. Cada um desses elementos aqui são puros. Eles sempre então permanecem os mesmos. Mas essa contínua então união e desunião, agregação e desagregação, dão a origem então a uma multiplicidade do mundo que a gente vê à nossa volta. A natureza, o ser humano, tudo isso, então, provém desses 4 elementos. Tudo isso que a gente percebe à nossa volta provém desses 4 elementos. Da terra, do fogo, da água e do ar. Que ele fala que o que vai unir, então, esses elementos para dar nessa diversidade é o amor. E aquilo, então, que desune, né, os elementos para também gerar um outro tipo de diversidade é o ódio. Prosseguindo, né? Agora temos outro cara aí chamado Anaximandro de Mileto. O primeiro princípio que ele vai chamar aqui agora é um princípio, esse daqui é mais abstrato, né? Ele não trata mais agora aqui de um elemento único da natureza. Ele vai falar que aquilo que deu origem ao universo é o que ele chama de apeiron. Apeiron é uma palavra grega também, pessoal, que significa o ilimitado, indeterminado e infinito. Todas as coisas que existem no universo existem diversamente, tanto em qualidade quanto em quantidade. O Anaximandro, então, ele percebeu o seguinte, que tudo no universo, então, é ilimitado. Agora, outro aqui, né, é o Anaxágoras de Clasômenas. Para ele, então, o princípio do universo é o que ele chama de nous. Essa aqui também é uma palavrinha grega, né, que significa a mente, a inteligência. Para Anaxágoras, então, todo o universo, então, ele parte, então, da mente, da inteligência, daquilo que ele chama, então, de consciência. Então, para ele, então, é como se o universo então tivesse uma consciência acerca de si mesmo. Ele, inclusive, foi o primeiro, então, a mostrar, por exemplo, que as estrelas, a lua e o sol são rochas e não deuses. E vamos falar, então, aqui acerca do Demócrito, né? Ele chegou a uma conclusão que também foi comprovado pela ciência mais de 2000 anos depois dele. Ou seja, esperou-se mais de 2000 anos para comprovar, então, cientificamente, a teoria que ele elaborou.
que é a teoria então de que tudo no universo é composto de átomo. Átomo, né? Ela vem do grego então, onde a palavra a significa não e tomo significa divisível, ou seja, átomo é aquilo que não é divisível. Ele lançou então a teoria de que o universo é feito de vários pedacinhos minúsculos que dão origem a tudo no universo. E aí, tipo, existe um movimento porque existe então um espaço vazio entre esses átomos, permitindo que eles se movam livremente. Demócrito então acreditou que tudo no universo é feito dessas pequenas partículas, né, desses pequenos elementos então que ele chamou de átomo. E que mais de 2000 anos depois, então, a ciência foi lá então comprovou realmente a existência desses pequenos átomos. Então, cada célula nossa, né, é composta, né, por variados átomos, né, que dão então ao nosso corpo então essa capacidade então que nós estamos vendo, né, essa materialidade. E ele não chegou nessa ideia sozinho, né? Ele precisou então, né, da parceria com outro filósofo chamado Leucipo. E aí ambos chegaram então à conclusão seguinte, ó: como os átomos se movem, né, eles podem colidir então um com o outro para formar novas disposições de átomos, de modo que os objetos do mundo então parecem mudar. Então, pessoal, esses átomos, que é o que constitui então tudo que está à nossa volta, né, eles mudam por quê? Porque a composição desses átomos muda. E aí o que acontece? Esses dois pensadores, né, o Demócrito e o Leucipo, eles consideravam então que havia um número infinito desses átomos eternos, tá? Mas que as combinações entre eles, né, são finitas. Essas combinações são finitas. Então nem todo elemento consegue se unir com outros elementos. Conseguiram então compreender essa ideia de que tipo os primeiros filósofos, a maioria deles então não chegou a conclusões definitivas acerca de como funciona o universo, mas alguns deles chegaram bem perto. A gente pode até dizer que o Demócrito aí, né, foi o que conseguiu chegar mais perto da realidade, que realmente, né, comprovou-se que todo o universo é feito dessas pequenas partículas e que isso que é um enriquecedor da filosofia, né? Você conseguir então descobrir ideias novas, né, através então da capacidade de reflexão acerca do mundo.